Fala pessoal, meu nome é Felipe da Silva, sou fisioterapeuta e hoje eu trouxe para vocês aqui mapas mentais para estarmos estudando aí sobre o exame motor, que é um dos conteúdos mais cobrados no tocante à avaliação em fisioterapia neurofuncional, como também outras questões atualizadas para estarmos respondendo e conhecendo aí como esse assunto vem sendo cobrado pelas bancas, pelos concursos, como uma forma de estar tornando mais dinâmico, de estar tornando mais fácil o seu estudo, a sua preparação. Então, sem mais delongas, vamos estar dando início aí à nossa aula. Então, iniciando agora, dentro do assunto de avaliação, a gente vai estar trabalhando hoje o conteúdo de exame motor. Dentro do conteúdo de exame motor, a gente já vai estar falando aí sobre a avaliação da força, apraxia, equilíbrio, tônus, coordenação, desculpe do movimento. Lembrando que esses mapas mentais foram retirados aqui do meu material digital. São 100 mapas mentais em fisioterapia neurofuncional, onde eu reuni o conteúdo mais cobrado pelas bancas e esquematizei ele para vocês em mapas mentais, para facilitar aí o seu estudo, a sua compreensão, o seu aprendizado. E as questões aqui que eu também vou apresentar para vocês foram retiradas desse meu outro material, que é mais de 350 questões comentadas em fisioterapia neurofuncional, com questões aí de 2020 a 2025, com dicas de resolução, com comentários atualizados das questões e organizados em capítulos, como avaliação, questões sobre AVE, questões sobre lesão medular, questões sobre intervenção. E ao final de cada um desses capítulos, vocês encontram gráficos semelhantes a esse, apresentando os assuntos mais cobrados dentro de cada tópico. Então, dentro de avaliação neurofuncional, o conteúdo mais cobrado aí, cerca de 48% das questões, são questões sobre o exame motor, que eu vou estar apresentando aqui para vocês hoje. Então, iniciando aí o exame motor em fisioterapia neurofuncional, como eu disse, vamos estar falando sobre força, tônus, equilíbrio, coordenação, estilo de movimento. Vamos iniciar aqui, antes, apresentando algumas terminologias para vocês que rondam aí as questões sobre o exame motor. Então, falar de exame motor, inicialmente é importante estar destacando a diferença entre as vias extrapiramidais e as vias piramidais. As vias piramidais são as vias principais responsáveis pelo movimento voluntário e elas vão estar transmitindo informações, sinais motores, comandos motores do córtex cerebral para a medula espinhal e o tronco encefálico através dos tráticos córtex espinal e córtex bulbar, que vocês também podem estar encontrando como córtex nuclear. Então essas vias piramidais elas se originam lá do neurônio motor superior, que é o neurônio motor que está localizado lá no córtex cerebral, que vai se comunicar com o neurônio motor inferior, que está localizado lá na medula espinhal. E aí alterações, lesões no neurônio motor superior vão provocar comprometimentos como fraqueza, hipertonia elástica, espasticidade, hiperreflexia e o sinal de Babinski, que a gente vai estar vendo logo na sequência. Já a lesão de neurônio motor inferior, eles vão resultar em fraqueza muscular, atrofia, fasciculação, hipotonia e diminuição ou ausência de reflexos, ou seja, é diferente. Enquanto no neurônio motor superior, a gente vai ter um aumento do tônus e um aumento dos reflexos, no neurônio motor inferior a gente vai ter a redução do tônus e a redução dos reflexos. Já as lesões nas vias extrapiramidais, elas vão resultar também em alterações como aumento do tônus, só que diferente daqui das vias piramidais, que é esse aumento, vai ocorrer essa hipertonia elástica, comprometimento das vias extrapiramidais, a gente vai ter a presença da chamada hipertonia plástica, assim como alterações de controle muscular, presença de movimentos voluntários, e também a gente vai estar falando mais para frente. Mas essas vias extrapiramidais, elas são responsáveis por influenciar a atividade motora, regulando o tônus, a postura, o movimento automático e a coordenação motora, mas são chamadas de extrapiramidais porque elas não passam pelas pirâmides de do bulbo, como as vias piramidais. E aí, aqui nessas vias, vão estar relacionados os núcleos de base, o cerebelo, vão dar origem aí, junto com outras estruturas, aos tratos rubroespinal, trato reticuloespinal, trato vestíbulo-espinal e o trato técnico-espinal. E aí, dentro da avaliação do exame motor, a gente vai estar usando muito o termo paresia e plegia. A paresia é uma fraqueza muscular, então ainda existe a presença de contração muscular, de grau 1, 2, 3, 4. Já a plegia é uma paralisia total, é a perda total da contração muscular, ou seja, é grau de contração igual a zero. E aí esses termos vão ser utilizados em conjunto aqui
com a disposição topográfica da lesão. Então, o paciente vai ter uma monoparesia, né, uma fraqueza muscular, ou uma monoplegia, quando apenas um membro for acometido. Então, imagina aí que o paciente tem uma lesão no nervo radial apenas, e aí vai ter apresentando comprometimento apenas daquele membro superior. Então, a gente vai ter uma monoparesia ou uma monoplegia. Já uma hemiparesia ou hemiplegia, comum aí nos pacientes que tiveram acidente vascular encefálico, a gente vai ter todo o comprometimento de um hemicorpo, né? Uma hemiface, um hemitórax, um membro superior e um membro inferior do mesmo de milho. Então, tanto é que os pacientes, antigamente, com comprometimento de acidente vascular encefálico, eles eram conhecidos como paciente hemiplégico. Uma tetraparesia é o comprometimento dos 4 membros e do tronco. Esse termo é comum é utilizado em pacientes com lesão medular ou com alguns tipos de paresia cerebral, e veio aí para substituir o antigo termo de quadriplegia ou quadriparesia. E por fim, a gente tem aqui esses dois termos que são muito confundidos, que é a diparesia e a paraparesia. A paraparesia ou paraplegia é quando o paciente apresenta apenas o comprometimento dos membros inferiores, de maneira isolada ou em conjunto com o tronco. Já a diparesia é quando o paciente apresenta o comprometimento dos membros superiores apenas, ou um comprometimento maior dos membros inferiores do que dos membros superiores. Então, um paciente que, por exemplo, ele poderia ser classificado como tetraparético, mas enquanto na tetraparesia a gente tem uma simetria entre o comprometimento dos membros superiores e inferiores, aqui a gente vai ter um comprometimento maior do membro inferior em comparação aos membros superiores. Então, um termo aí que também é bastante utilizado em pacientes com paralisia cerebral, certo? Na sequência aqui, respondendo algumas questões para vocês identificarem como esse assunto vem sendo cobrado, está aqui uma questão de 2025 que diz o seguinte: nas lesões do neurônio motor superior, ocorrem danos aos neurônios que estão localizados no córtex cerebral ou no tronco cerebral, sendo responsáveis pela transmissão de comandos motores para a medula espinhal. Essas lesões resultam em sintomas tais como: alternativa A, flacidez, hiperreflexia e ausência de clônus. Não, a flacidez que apresenta lá na lesão do neurônio motor inferior e é decorrente tanto da hipotonia como da fraqueza muscular. A hiperreflexia, ela é sim característica da lesão do neurônio motor superior, mas devido a essa hiperreflexia, o paciente também vai apresentar clônus. Então, a ausência de clônus que é incorreta. Letra A, correta. Alternativa B também correta, porque a flacidez e a atrofia são características já da lesão do neurônio motor inferior. Alternativa C, espasticidade, hiperreflexia e presença de clônus. Alternativa C é a alternativa correta da questão. E a alternativa D está incorreta porque ele fala que o reflexo do Babinski está ausente, e não está ausente, ele é presente. O reflexo de Babinski, ele é característico de lesões das vias piramidais, de lesões do neurônio motor superior, e nesse tipo de lesão a gente vai ter hiperreflexia e não hiporreflexia. Então a alternativa correta é a alternativa C. Questão 2024. A identificação das funções corporais comprometidas nas principais síndromes neurológicas é um ponto significativo na propedêutica neurológica. Acerca desse assunto, marca a alternativa correta. Alternativa A. A síndrome extrapiramidal, que tem como principal exemplo a doença de Parkinson, é caracterizada pela presença de tremor de repouso e hipertonia elástica. Falso. A síndrome extrapiramidal, o paciente vai apresentar hipertonia plástica. Então a alternativa A está incorreta. Lesões especificamente no corno anterior da medula espinhal causam uma síndrome neuromotor inferior. Correto. Que se apresenta como hiperreflexia? Não, é hiporreflexia. Atrofia, paresia, plegia e fasciculações que são corretas, mas aqui é hiporreflexia. Alternativa bem correta. Alternativa C. Na síndrome periférica, que ocorre por lesão de nervos espinhais ou cranianos, encontra-se disfunções muito parecidas com a síndrome neurônio motor superior. Falso. São diferentes. Como eu disse, né? O paciente com lesão neurônio motor superior vai que apresentando aumento de tônus e aumento dos reflexos. Os pacientes com lesões de neurônio motor inferior, eles vão apresentar redução de tônus e redução dos reflexos. Então a alternativa C é incorreta. Na síndrome de neurônio motor superior, que ocorre por lesões do córtex motor primário e ou das vias córtico-espinhais,
As principais disfunções encontradas são paralgia ou plegia, espasticidade, clones e sinal de Babinski. A alternativa D é correta aqui, certo? Vamos ver a sequência aí. Na sequência aqui, vamos iniciar o exame motor com a avaliação voluntária. Então, iniciando aí com a avaliação da força muscular, o teste mais utilizado para se avaliar a força muscular é o teste muscular manual, aquele teste que vai dar de 0 a 5, compreendendo 6 graus de força muscular, grau 0, 1, 2, 3, 4, 5, então são 6 graus de força que vão de 0 a 5, já para não confundir achando que são apenas 5 graus, já que ele termina no 5. E aí esse teste, como eu disse, é o teste mais utilizado. Ele é utilizado para se avaliar lesões dos nervos periféricos, que nós vamos estar avaliando com ele aí os músculos que são inervados por aqueles nervos, que é, por exemplo, no caso de lesão nervo radial, eu vou estar avaliando a musculatura extensora dos membros superiores. Esse teste também é utilizado nas lesões da medula espinhal, né? Nós vamos estar avaliando aí os miótomos, seguindo lá a escala da Associação Internacional de Lesão Medular. Mas nos casos de lesões corticais, lesões do encéfalo, o mais recomendado é estar utilizando escalas específicas para avaliação motora. Por quê? Para se realizar esse teste, o paciente ele tem que ser capaz de realizar contração muscular isolada. E aí, em virtude da presença de sinergias e da presença de hipertonias nos membros superiores, o paciente ele pode não conseguir realizar essa contração muscular isolada. E aí o músculo hipertônico ele pode parecer mais forte do que ele é, em virtude dessa sinergia, desse aumento do tônus, e o músculo que está hipotônico, ele pode parecer ser mais fraco do que realmente ele é, devido à presença da oposição dos músculos hipertônicos. Então, em caso de lesões encefálicas, lesões corticais, o mais recomendado é utilizar escalas específicas, como por exemplo a escala de avaliação motora do AVE, as escalas funcionais da esclerose lateral amiotrófica, da esclerose múltipla, enfim. Então, relembrando, lesões nervosas periféricas, utiliza o teste muscular manual nos músculos inervados pelo nervo que está comprometido. Lesões medulares, utiliza-se o teste muscular manual nos miótomos, lá específico da escala da Associação Internacional, e nas lesões encefálicas, o recomendado é utilizar escalas específicas, escalas funcionais. Então, mais uma questão aqui, 2024. Deve ser utilizada para a avaliação da força muscular e para verificar a déficit motor da musculatura dos membros. O trecho refere-se ao manobra de Valsalva, está incorreto. A manobra de Valsalva, ela é realizada com o paciente sentado, o paciente vai realizar uma compressão abdominal, uma força, como se fosse evacuar, prendendo a respiração ou tossindo, e aí o paciente vai apresentar dor na região lombar ou uma dor irradiada para o seu membro inferior devido ao aumento da pressão nas estruturas nessa região, como uma hernia de disco, por exemplo. Alternativa A está incorreta. Alternativa B, manobra de Mingazini. A alternativa B é a alternativa correta. A manobra de Mingazini, ela é uma das chamadas manobras deficitárias. Então, as manobras deficitárias é a manobra de Mingazini, a manobra de Barré, a manobra da queda de membros inferiores em abdução, a manobra do membros superiores em extensão. E aí o paciente é colocado em posicionamentos, no caso aqui da Mingazini, a tríplice flexão dos membros superiores, com o paciente em decúbito dorsal, e ele vai ter que manter esse posicionamento por pelo menos 1 minuto. Na incapacidade de manter essa posição, o paciente começar a apresentar tremor ou começar a apresentar queda dos membros, o paciente vai ser diagnosticado com déficit motor, são chamados os déficits motores mínimos, estão lá presentes nas lesões neuromusculares. Então a alternativa B é a alternativa correta. O índice de Bartel é uma escala para se avaliar a funcionalidade do paciente, né, através de 10 atividades, de atividades de vida diária, como se vestir, se locomover, se alimentar, se higienizar. E aí ele vai avaliando o nível de independência ou de dependência do paciente. Já o sinal de Gordon e o sinal de Hoffman, nós vamos falar mais para frente um pouco, mas são testes para verificar a presença do sinal de Babinski. Como eu disse, é característico lá das lesões de vias piramidais. Então, questão 17, a alternativa correta é a alternativa B. Na sequência aqui, a gente vai estar falando do equilíbrio e da coordenação muscular. O equilíbrio e a coordenação muscular, assim como
a avaliação da força, ele faz parte da avaliação voluntária. E para eu dizer que o meu paciente ele tem um déficit de equilíbrio ou ele tem um déficit de coordenação, o meu paciente ele tem que ter a sua força muscular preservada. Porque, por exemplo, no exame do equilíbrio, a gente vai observar a capacidade do paciente ir até a postura do teste, permanecer, manter aquela postura, movimentar-se nessa postura e depois segue essa postura. Se o meu paciente tiver uma fraqueza muscular e não conseguir manter essa postura ou ir até essa postura devido à fraqueza, ele não vai ter um déficit de equilíbrio, ele vai ter um déficit de força. Então, primeiro a gente descarta o déficit de força ou a presença dele, para depois que ir avaliando o equilíbrio e a coordenação muscular. Que é um equilíbrio, ela é a capacidade de manter a postura, seja estática ou dinâmica, controlando o centro de gravidade, que é aquele ponto imaginário que atua, que a força da gravidade atua no nosso corpo, quando nós estamos em pé, ele está ali a nível da cicatriz umbilical, é a capacidade de controlar esse centro de gravidade dentro da base de suporte, que é a área que o nosso corpo mantém contato com a superfície de apoio. E que se a gente está em pé, a base de suporte é a área em torno dos nossos pés, a distância dos nossos pés, que faz contato aí com o solo. Se a gente está sentado, é essa área aí, essa distância aí entre os isquios, por exemplo. Então, para poder manter o equilíbrio, geralmente a gente faz o quê? A gente aumenta a base de suporte e reduz o centro de gravidade, traz o centro de gravidade mais para baixo. E aí por isso que nas intervenções a gente começa de posturas, por exemplo, como posturas em decúbito dorsal, decúbito ventral, passando para sentado, para semi-ajoelhado, para ajoelhado, para em pé, enfim, aumentando, elevando esse centro de gravidade e diminuindo aí essa base de suporte, conforme o paciente melhora o equilíbrio e a coordenação. E esse equilíbrio ele pode ser testado através do teste de Romberg, através do teste Time Up and Go, através da escala de Tinnett, através do teste de sentar e levantar, o teste de alcance funcional e temos também a escala de Berg. O teste de Romberg, o paciente vai ficar em pé, com os calcanhares em contato com o outro, e aí a gente vai ver se o paciente nessa posição com olhos abertos e com olhos fechados. Se o paciente começar a apresentar oscilações ou até mesmo a incapacidade de ficar nessa posição quando fecha os olhos, que é um teste de Romberg aí, ele é positivo, o paciente tem esse déficit de equilíbrio devido a comprometimento da sua propriocepção. O teste Time de Up and Go, que é o teste de levantar e andar, também conhecido, o paciente vai estar sentado, ele vai se levantar, vai deambular 3 metros, vai retornar esses 3 metros e sentar novamente na cadeira. E aí esse percurso, essa atividade, esse desempenho dele vai ser cronometrado, e aí a partir desse tempo e da idade dele, a gente vai ter noção se ele está acima, abaixo ou na média esperada para ele, e é uma forma de avaliação dinâmica, né? O teste de Romberg é uma forma de avaliação estática, o teste de Time de Up and Go é uma avaliação dinâmica. A escala de Tinnett é uma escala de equilíbrio e marcha. O equilíbrio tanto estático como dinâmico vai estar sendo avaliado. Certo? A escala tem lá descrevendo as atividades que o paciente vai realizar, e um ponto positivo dela é que ela descreve o que a gente vai estar observando nessas atividades. Então, por exemplo, durante a deambulação do paciente, o paciente ele consegue ultrapassar um pé do outro, ou esse pé não ultrapassa, o pé dele arrasta no solo, ou ele consegue elevar esse pé. Quando ele está sentado, ele consegue se sentar sem apoio, ou ele tem que manter o seu dorso apoiado na cadeira. Então, para quem não tem muita experiência, ou não sabe ainda direito o que observar, a escala de Tinnett vai te ajudando aí nesse quesito. O teste de sentar e levantar, ele é uma forma de avaliar o equilíbrio dinâmico, mas principalmente avaliar a resistência do paciente. Então ele pode ser realizado de 3 formas. O paciente vai estar sentado, ele vai sentar e levantar da cadeira 3 vezes, e aí a gente vai cronometrar esse tempo, depois comparar o desempenho dele pela idade na tabela, para saber se ele está acima ou abaixo do esperado. O paciente também ele pode sentar e levantar o maior número de repetições possíveis para ele dentro de 30 segundos ou dentro de 1 minuto. E aí novamente a gente vai contar essas repetições e vai observar lá na tabela comparando pela faixa etária dele. Já o teste de alcance funcional, uma avaliação dinâmica do equilíbrio, o paciente vai estar em pé, do lado de uma parede, na altura do seu ombro vai existir uma régua ou uma fita métrica presa nessa parede, e ele vai realizar uma flexão do ombro
de 90 graus. E aí, realizando uma flexão de tronco, sem movimentar os membros inferiores, ele vai tentar alcançar a maior distância possível. E aí a gente vai pegar essa medida e vai comparar aí para saber como está essa questão do equilíbrio dele, né? E a partir disso a gente consegue saber se o paciente tem ou não risco aí de quedas, por exemplo. Já a coordenação é a capacidade do corpo de usar os músculos ou os grupos musculares para realizar movimentos de forma suave, eficiente e precisa. Então ela vai ser avaliada aí através de testes como o índex nariz, onde o paciente vai ficar em pé com olhos abertos, com os membros superiores em 90 graus de abdução, e aí através de um movimento de flexão do cotovelo, ele vai tocar seu dedo indicador em seu nariz, com olhos abertos e com olhos fechados. O teste index, o paciente vai ficar na mesma posição, só que agora ele vai querer tocar os seus dedos indicadores no dedo do terapeuta, que vai ficar demonstrando para ele na frente dele, ou tocar os seus próprios dedos indicadores, né, de uma mão com a outra. O teste de oposição de dedos é realizado justamente através de oposição de dedos, com movimentos rápidos e coordenados, com seu polegar aí tocando os dedos indicador, médio, anelar e mínimo. O teste calcanhar-joelho é realizado com o paciente em decúbito dorsal, alternando o movimento entre os membros inferiores de tocar, por exemplo, o seu calcanhar esquerdo no seu joelho direito e depois seu joelho direito no calcanhar esquerdo, alternando um com o outro. Já o teste calcanhar-canela, o paciente vai ficar também em decúbito dorsal, ele vai flexionar o joelho para deslizar, por exemplo, o seu calcanhar esquerdo em sua perna e sua canela direita, e depois vai realizar o mesmo movimento com a outra perna. Já as provas cerebelares, eles são testes utilizados para avaliar a função do cerebelo, que, dentre outras funções, é responsável aí pela coordenação, o equilíbrio e a postura, mas também por outras funções cognitivas. Então, as duas provas utilizadas aí mais cobradas nas questões é a prova de Stewart-Holmes, que é o teste do rebote. O terapeuta, ele vai resistir ao movimento de flexão do cotovelo do paciente, e aí vai criar essa resistência de maneira brusca. E aí o paciente, se o cerebelo dele não estiver apresentando disfunção, o paciente vai ser capaz de parar, de frear esse movimento. E se ele estiver apresentando uma disfunção cerebelar, o seu membro superior, a sua mão, ele vai bater no seu rosto devido a essa incapacidade de coordenar essa alternância entre os músculos agonistas e antagonistas. Já o movimento de pronação-supinação, ele é realizado com o paciente sentado, realizando pronação-supinação alternada dos seus antebraços. Então, na incapacidade de realizar esse movimento, na frente dessa dificuldade, a gente vai dizer que o paciente ele tem disguiadococinesia. Então, aqui, uma questão de 2025. Frequentemente, o fisioterapeuta necessita verificar a coordenação dos pacientes e existem muitos testes que auxiliam o trabalho do profissional nesse sentido. Um deles é o teste de pronação e supinação, que pode ser utilizado para a avaliação como eu falei, a avaliação da disguiadococinesia. Essa dificuldade aí que o paciente vai estar apresentando de realizar movimentos coordenados, alternados e rápidos, de pronação do antebraço. Então, essa questão aqui, a alternativa correta é a alternativa D. Na sequência aqui, a questão 2024. A habilidade que uma pessoa tem de se manter em pé, com seu centro de massa sobre uma base estável, sem oscilações, define o equilíbrio corporal. Geralmente, o paciente chega ao consultório com uma queixa de perda de equilíbrio, e isso pode ser associado a alguma lesão neural. O fisioterapeuta, durante a avaliação física, pode realizar alguns testes que, somados à anamnese, direcionam para o diagnóstico cinético funcional. São indicados os seguintes testes para a avaliação do equilíbrio do paciente. Então vamos lá. Os testes que eu apresentei para vocês foram os seguintes: o teste de Romberg, e eu citei para vocês também a escala de Berg, que é uma escala para avaliar o equilíbrio do paciente. Então a alternativa correta aqui é a alternativa A. O teste dos 6 minutos, será o teste de caminhada de 6 minutos, TC6, é um teste para avaliar a capacidade cardiorrespiratória submáxima dos pacientes. O teste então está incorreto aqui, a alternativa B. A alternativa C está incorreta porque o teste de manovacuometria ele é utilizado para avaliar a força da musculatura respiratória. E a alternativa D está incorreta porque o teste audiométrico é utilizado aí para avaliar o nível de audição dos pacientes, e a escala visual analógica é utilizada para avaliar a intensidade da dor, os níveis de dor do paciente. Então
Então a alternativa correta aqui é a alternativa A. Na sequência aqui a gente vai estar falando sobre a avaliação das apraxias, também uma forma de avaliação voluntária. As apraxias, ela é a incapacidade de realizar movimentos ou tarefas, mesmo tendo desejo e mesmo tendo a capacidade de realizar essa tarefa. O que é que isso quer dizer? O paciente ele vai querer força muscular, o paciente ele vai querer equilíbrio e coordenação preservada, o paciente vai querer aí a sua sensibilidade, seus reflexos preservados, mas ainda assim ele vai ter uma dificuldade para realizar a tarefa devido a um comprometimento cognitivo. Então, para eu dizer que meu paciente tem uma apraxia, para eu dizer que ele não está conseguindo realizar alguma tarefa, eu tenho que primeiro avaliar aí o nível de força, o nível da sensibilidade, a coordenação muscular dele. Então, existem vários tipos de apraxia. Vou conversar aqui com vocês um pouco sobre elas. A apraxia da fala é a condição que o paciente acha difícil ou impossível mover sua boca ou língua para falar. Ela é diferente lá da apraxia orofacial bucofacial, que o paciente é incapaz de realizar um movimento voluntário envolvendo os músculos faciais. De forma involuntária, de forma reflexa, o paciente realiza esses movimentos. Mas quando ele tem um desejo, quando ele recebe o comando, por exemplo, pisque, erga a sobrancelha, sorria, ele vai ter essa dificuldade. Já na apraxia de fala, o paciente ele consegue falar normalmente, mas de maneira reflexa, mas quando você solicita para ele falar alguma palavra específica, ele vai cair apresentando essa dificuldade, Diferentemente de uma disartria, por exemplo, o paciente vai ter essa alteração aí na musculatura, no controle da língua, enfim. A apraxia ideomotora é a incapacidade do paciente realizar tarefas aprendidas quando recebe os objetos necessários para ela. Então aqui no exemplo ele cita a utilização de uma chave inglesa. Você entrega essa chave para o paciente, ele vai usar como se fosse uma caneta. Então você vai pegar objetos e vai entregar ao paciente e dizer como é que se utiliza essa garrafa, como é que se utiliza esse relógio, como é que se utiliza esse telefone, e ele não vai conseguir. Já a apraxia ideacional, o paciente não vai conseguir fazer tarefas complexas em ordem correta, tarefas seriadas. Por exemplo, você vai entregar para ele uma meia e ele não vai conseguir colocar. Ele vai colocar o sapato antes que a meia, por exemplo. Ele erra a sequência do movimento. Outro teste também que cita, você entrega uma folha para o paciente, pede para ele dobrar essa folha, colocar no chão e colocar de volta na mesa, ele não vai conseguir. Mas se você dizer passo a passo da tarefa, ele realiza. Você vai dizer, dobra a folha, ele vai dobrar. Bota no chão, ele vai colocar. Bota na mesa, ele vai realizar. Mas quando ele tiver que fazer tudo isso, ele não vai conseguir sequenciar. E a apraxia membrocinética, ele vai afetar a capacidade de mover intencionalmente braços e pernas. Então, as apraxias aqui, como eu disse, ela vai ser avaliada após a avaliação da força, do equilíbrio, da coordenação. Elas são resultantes de uma lesão cerebral, de um dano cortical nas áreas motoras suplementares, que são aquelas áreas associadas ao planejamento do movimento, que são as áreas motoras secundárias. Enquanto a área motora primária, ela está relacionada com a execução, com o comando do movimento. Então, mais uma questão aqui para a gente responder. Capacidade cognitiva refere-se à competência que um paciente tem de interpretar, compreender e se relacionar com os estímulos aferentes do ambiente em que se encontra. Alterações do esquema cognitivo podem levar a quadros de apraxia e de perseveração motora. Considere as seguintes afirmativas sobre as alterações no sistema cognitivo. A primeira alternativa: a apraxia é a dificuldade de desempenho do movimento proposto decorrente de fraqueza muscular e ou perda sensorial. Está incorreto. A apraxia é a dificuldade do desempenho decorrente de lesão lá nas áreas de planejamento, que um paciente ele vai querer sim força muscular, vai querer sim as suas funções sensitivas e coordenação motoras, mas ainda assim ele vai ter essa dificuldade. Então a alternativa 1 está incorreta. Pela afirmativa 1 está incorreta, a gente já consegue eliminar aqui a alternativa A, a alternativa B. Sobra apenas a alternativa C, D e E, certo? Vamos avaliar aqui o segundo item. Perseveração motora é uma repetição incontrolável do movimento. Isso aqui está correto, né? Tem gente que chama isso de tique. Não tem muito o que dizer sobre isso, mas também está relacionado aí com danos encefálicos. Então, a segunda afirmativa, ela está correta. Como a segunda afirmativa está correta, a única questão que fala, a única alternativa aqui
que apresenta ela como correta, a alternativa C. Na D e na E não tem. Se eu sei que essa aqui está correta, então eu já posso marcar aqui a alternativa como C e passar para as outras questões. Não preciso perder tempo avaliando. Mas, por questão de dúvidas, a gente pode continuar aqui na sequência. A praxia constitucional é a dificuldade de copiar uma figura ou diagrama. Correto. Você vai entregar um desenho para o paciente reproduzir, por exemplo, e ele não vai conseguir desenhar igual. Um quadrado, uma estrela, uma bola. Enfim, então a assertiva 13 está correta. Então segue aqui a lógica, né? A alternativa C é a correta e já pode eliminar essas duas e partir para a próxima questão. Mas vamos ver o erro das outras. A praxia ideatória é a dificuldade no planejamento motor de atividade previamente aprendida. Não, essa aqui é a praxia ideomotora, que é essa dificuldade de atividade previamente aprendida. Que um paciente por exemplo, dentista, você entrega para ele algum tecido aí da odontologia, ele não vai saber utilizar. A ideatória é aquela que o paciente não consegue realizar tarefas em sequência. Então o item 4 está errado, a gente já consegue eliminar aqui a alternativa D e a alternativa E, confirmando que a alternativa C é a alternativa correta. E a última afirmativa, a apraxia ideomotora é a dificuldade no planejamento motor na ausência de estímulos externos. Aqui está incorreto, não tem essa relação aí com a ausência de estímulos certos. A apraxia é a dificuldade no planejamento motor, na realização de atividades. Então a alternativa correta aqui é a alternativa C. Vamos na sequência. Falando agora sobre o tônus muscular. Quando nós vamos avaliar o tônus muscular, a gente já entra aí na questão da avaliação involuntária do movimento. Então avaliação voluntária. Avaliação da força, equilíbrio, coordenação e apraxias. A avaliação do tônus muscular é uma avaliação involuntária e também uma avaliação passiva. Então, normotonia é o termo utilizado para se descrever o tônus normal, hipotonia é a redução desse tônus, hipertonia é o aumento desse tônus. A hipertonia eu posso ter dois tipos. Posso ter a hipertonia plástica e a hipertonia elástica. A hipertonia plástica ela é decorrente de lesões em vias piramidais. Normalmente ela é vista lá na doença de Parkinson. E aí o paciente vai ter um comprometimento, um aumento do tônus muscular, tanto nos músculos agonistas como nos seus antagonistas, né? Músculos flexores e extensores de um membro, por exemplo. E aí o paciente ele vai ter uma resistência constante ao longo de todo o movimento. Então o paciente, por exemplo, vai ter lá com o membro superior dele em flexão. Quando eu for realizar a extensão passiva para sentir a presença desse tônus, a resistência ela vai ser constante do início ao fim. E quando eu soltar o membro do paciente, ele vai se manter em extensão. Ele não vai retornar para o movimento de flexão. Por isso que ela é dito plástica. Então, existem dois termos aqui característicos desse tipo de hipertonia, que é dois tipos de sinais, que é o sinal de cano de chumbo e de roda denteada. O sinal de cano de chumbo ele refere justamente isso, nessa presença dessa rigidez ao longo de toda a amplitude do movimento, como se você estivesse desamassando o cano, por exemplo. E o sinal de roda denteada, ele se refere à presença de... Você vai realizar um movimento passivo, e aí o paciente ele vai estar apresentando resistência, e aí vai ter um momento de resistência que você não vai conseguir. Aí você puxa mais um pouco, ele resiste, puxa mais um pouco, vai ter essa interrupção ao longo da ADM. Já a hipertonia elástica, ela é característica de lesões das vias piramidais. Ela vai ser caracterizada aí pelo aumento do tônus muscular em flexores de membros superiores e extensores de membros inferiores. Ela é seletiva. E aí ela é caracterizada pelo sinal de canivete. O que é isso? Como é a abertura do canivete? No começo a gente tem aquela resistência maior. Aí ao longo do movimento da abertura do canivete ele vai cedendo. E ao final da abertura ele apresenta essa resistência de novo. Você vai ter essa mesma sensação quando você for mobilizar passivamente o membro do paciente que tem hipertonia elástica. Você vai, o paciente está lá com o membro superior em flexão. Quando você for realizar a extensão, você vai notar um aumento do tônus no começo, aí ele vai cedendo, depois você sente um aumento do tônus ao final. E aí quando você solta o membro do paciente ao final do movimento, ele vai retornar para a posição de flexão, ele não vai se manter lá em extensão, como acontece na hipertonia plástica. Ou seja, ele vai se comportar como elástico, você vai esticar ele e ele vai retornar.
E aí você também pode ver nas questões que eles vão citar que ele é velocidade dependente, ou seja, se eu movimentar mais rápido um membro do meu paciente de maneira passiva, o nível de resistência, o grau de resistência vai ser bem maior. Então, quanto mais rápido o movimento, maior o grau de resistência. E ele é frequentemente observado em pacientes com acidente vascular encefálico, né? Já a hipertonia plástica é lá a característica da doença de Parkinson. E a hipertonia elástica, ela é avaliada através da escala de Ashworth, onde ele vai colocar grau 0 como todo normal e descrever aí, né? Grau 1, grau 1+, que é utilizado apenas em membros superiores, grau 2, 3 e 4, que em conjunto com o grau 0 e 1 são utilizados em membros superiores e inferiores. Então aqui uma questão para a gente resolver sobre as hipertonias musculares piramidais e extrapiramidais. Assinale a alternativa abaixo e assinale verdadeiro ou falso. Veio para verdadeiro e para falso. Então vamos lá. A hipertonia piramidal é caracterizada pela resistência contínua e periódica, como se fosse uma roda denteada, sendo detectada principalmente em pacientes com doença de Parkinson. Falso. Hipertonia piramidal, que é hipertonia elástica, ela é caracterizada pela resistência contínua? Não. Ela tem aquele aumento no início da ADM, no final da ADM, e ao longo do percurso ela cede. E ela é característica do acidente vascular encefálico. E o sinal dela não é o sinal de roda denteada, é o sinal de canivete, que é uma alternativa. A primeira aqui está falsa. Então a gente já pode eliminar aqui a alternativa B e a alternativa E. Na sequência aqui, o sinal de canivete ocorre na hipertonia piramidal, correto. Quando a resistência inicial ao movimento, mais uma vez superada, o movimento se torna fácil e quase espontâneo. Essa aqui está correta, é verdadeiro. A gente já consegue manter aqui a alternativa A, consegue manter a alternativa D e elimina a alternativa C. Vamos para a última afirmativa aqui. A hipertonia piramidal está associada a lesões nas vias motoras córtico-espinhais, correto, enquanto a hipertonia extrapiramidal resulta de distúrbios nas vias motoras extrapiramidais. Essa aqui está correta, foi aquilo que a gente discutiu, então é FVV. A alternativa correta é a alternativa D, certo? Então realmente a hipertonia piramidal, a espasticidade, ela é decorrente, a hipertonia elástica, né? Ela é decorrente aí de lesões nas vias piramidais, que é lá o trato córtico espinhal, que eu falei para vocês já no começo do vídeo, e a hipertonia plástica é resultado de alterações nas vias extrapiramidais. Então a alternativa correta é a alternativa D. Outra questão de 2025. Durante uma avaliação que utilizou a escala de Ashworth modificada para a graduação da espasticidade, o fisioterapeuta ficou em dúvida sobre o grau do paciente. Ele observa um marcante aumento do tônus muscular ao longo da maior parte da amplitude do movimento. Contudo, as partes afetadas são facilmente movimentadas. A partir disso, a alternativa que apresenta é grau 1, 1+, 2 ou 3. Vamos voltar lá. Que um grau 0 é o tônus normal. O grau 1 é um leve aumento do tônus muscular, manifestado por resistência mínima na mobilização final da ADM. O grau 1+ é um leve aumento muscular, manifestado por resistência mínima na última metade da ADM. Então, normal ao final, na última metade. Grau 2. Aumento marcante do tônus muscular manifestado em quase toda a ADM, porém a parte afetada é facilmente mobilizada. Então, já dá para ver que essa aqui, a alternativa é o grau 2, que é o que a questão descreve. Grau 3, aumento considerável do tônus com dificuldade para o movimento passivo, mas ainda consegue movimentar, mas tem essa dificuldade. E o grau 4, a parte afetada mal cede a flexão e extensão, ou seja, aquele tônus mais marcante. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C, é o grau 2. Que é isso, né? Ele observa uma marcante aumento do tônus, mas a parte é facilmente movimentada. Ainda dentro da avaliação involuntária, a gente vai falar agora na avaliação dos reflexos. Então, os termos utilizados aí, nós temos a arreflexia, que é a ausência de reflexo, a hiporreflexia, que é a redução dos reflexos, a nomoreflexia, que é a resposta normal do reflexo, e a hiperreflexia, que é o aumento dos reflexos. Como é que eu vou saber se está hiper ou ausente?
eu vou comparar. Eu vou avaliar o meu superior direito comparando com o meu superior esquerdo. O meu inferior direito comparado com o meu inferior esquerdo. E aí, se a resposta estiver igual nos dois, e não tiver indício de nenhuma lesão, a gente vai ter uma anomoreflexia. Mas se um tiver uma resposta maior do que a outra, a gente vai ter um caso de hiperreflexia ou de hiporreflexia. Vai depender aí dos outros achados de avaliação. E aí nós temos aí os reflexos proprioceptivos, são aqueles aí relacionados com os receptores proprioceptivos no músculo, principalmente o fuso neuromuscular, onde a gente vai estar repercutindo aí com o martelo reflexo o tendão dos pacientes, gerando um estímulo no fuso neuromuscular que vai gerar uma resposta motora de contração devido a esse estiramento. Então nós temos o reflexo bicipital, que vai estar avaliando aí os níveis de C5 e C6 na medula, o tricipital em C7 e C8, o estilo radial em C5 e C6, o patelar em L2 e L4 e o aquileu em L5 e S2. Já os reflexos exteroceptivos são estímulos cutâneos ou em mucosa que nós vamos realizar, que vai gerar uma resposta no paciente, uma resposta reflexa da musculatura. Então, no caso do reflexo mucoso, aí, o mais utilizado na avaliação é o reflexo corneano, avaliado aí em pacientes com paralisia facial ou com hanseníase. A gente vai pegar um pedaço de 5 centímetros mais ou menos aí de fio dental e vai tocar no globo ocular do paciente, e aí, como resposta o paciente vai realizar o piscamento, o fechamento dos olhos. Já os cutâneos, nós temos reflexo cutâneo abdominal. O paciente vai estar deitado em decúbito dorsal e a gente vai realizar estímulos ao redor da cicatriz umbilical e a gente vai perceber a contração da musculatura com o deslocamento e ajustamento dessa cicatriz. E o reflexo plantar, a gente vai realizar um estímulo de lateral para medial do calcanhar em direção ao óculos, fazendo como se fosse um J de cabeça para baixo na planta do pé do paciente. Como resposta, a gente vai ter a flexão de todos os dedos. Em casos de lesões de vias piramidais, o paciente vai apresentar uma alteração nesse reflexo plantar. No lugar dele realizar a flexão do hálux, ele vai realizar uma extensão do hálux e a flexão dos demais dedos. E aí, isso é conhecido como sinal de Babinski, essa alteração do reflexo plantar, que no recém-nascido nas crianças é normal, mas à medida que o esquema nervoso vai ocorrendo a sua maturação, a sua mielinização, o seu desenvolvimento, esse reflexo aí ele vai sendo inibido pela resposta plantar normal. E aí, uma forma de se avaliar esse sinal de Babinski é através do teste do reflexo plantar, como eu disse, de lateral para medial, de inferior para superior, do calcâneo até o hálux. Mas existem outros sinais que também vão promover essa resposta de extensão do hálux. Aí tem o sinal de Shadok, que a gente vai realizar um estímulo na face lateral do pé, em torno do maléolo lateral, e o paciente vai realizar essa extensão do hálux. Temos o sinal de Gordon, que a gente vai realizar a compressão da panturrilha, e o paciente vai apresentar essa extensão do hálux. E o sinal de Oppenheim, a gente vai realizar um estímulo deslizando o nosso dedo na crista da tíbia, na canela, na perna, e o paciente vai apresentar essa extensão do hálux. Então vamos aqui para mais uma questão, 2024. Obtido por meio da estimulação da face lateral do pé em torno do maléolo esquerdo. O texto refere-se ao sinal de, como a gente acabou de falar aqui, é o sinal de Shadok. Alternativa correta é a alternativa A. O de Babinski, ele é encontrado aí especificamente pela estimulação da planta do pé. O sinal de Gordon é através da estimulação da panturrilha. O Oppenheim é através da estimulação da crista da tíbia. E o Hoffman é através da estimulação da unha nas falanges discais, que vai resultar em uma flexão das falanges discais. Então, questão 18 aí, alternativa correta, alternativa A. Por fim, aqui, na avaliação involuntária, a gente vai estar falando dos distúrbios de movimento. Então, a presença dos movimentos involuntários, que são aí resultado de lesões nas vias extrapiramidais, lesões nos núcleos da base, lesões em cerebelo, lesões nessas vias, naqueles casos que nós falamos. Então nós temos aí a presença de tremores, que existe dois tipos: tremor de repouso, que é característico lá da doença de Parkinson, e o tremor de tensão, que é característico de uma lesão cerebelar. Então o tremor
é esse movimento oscilatório rítmico. O tremor de repouso ele é presente quando o paciente está em repouso, ou seja, ele está parado e aí as extremidades deles vão estar lá em tremor. Quando ele inicia o movimento voluntário, esse tremor cessa. Já o tremor de tensão, como eu disse, é característica de lesão cerebelar. O paciente em repouso ele não vai apresentar esse tremor, e aí quando ele iniciar o movimento, ele vai começar a apresentar esses tremores. Né? O clonus é uma contração involuntária e rítmica desencadeada por esquiramento muscular. Ele está associado ao reflexo. A gente vai realizar uma extensão de punho e uma flexão plantar, uma dorsiflexão do tornozelo do paciente de maneira involuntária rápida. E aí, como reflexo, a gente vai criar a oscilação, né, das mãos, realizando flexo e extensão, e dos pés, apresentando a dorsiflexão e a flexão plantar alternada. E é característico de lesões nas vias piramidais, característicos de comprometimento do neurônio motor superior. O balismo, ele é um movimento mais duradouro, proximal e explosivo. Né? A lesão mais característica que resulta disso aqui é a lesão lá do núcleo subtalâmico, que vai resultar no embalismo. O paciente vai realizar movimentos explosivos, ou seja, em grande amplitude de movimento e rápidos, principalmente nas suas articulações mais proximais. A distonia, a tetose, é um movimento lento, contínuo, ondulante ou serpenteante, associado à hipertonia, comprometendo aí tanto a região discal como proximal de tronco, cabeça, face ou língua. Ela é característica de pacientes com paralisia cerebral, né, algo mais pediátrico, diferentemente da coreia. Na coreia, o paciente vai estar realizando movimentos rápidos, breves e leves, sem um propósito aparente, de maneira irregular, com média amplitude, com assimetria e associado à hipotonia, né, nos membros discais e nas faces. Então, enquanto a tetose está aí associada à hipertonia, a coreia está associada à hipotonia, de maneira assimétrica, aqui é mais simétrica. É comum confundir isso aí, né? Geralmente os pacientes também podem apresentar uma mistura dos dois tipos, né, chamado coreia tetose. E aí, mas pela variação do tônus a gente consegue perceber aí a diferença de um para o outro. E a distonia, ela é semelhante à tetose, mas ela acontece em uma proporção maior do corpo e com movimentos torsionais. Então vamos aqui para mais uma questão. Os transtornos do movimento, distúrbios caracterizados pela desregulação entre sistemas cerebrais e musculares, causados por alterações nos gânglios da base, podem ser divididos em hipercinesia e hipocinesia, ou seja, alta amplitude de movimento, grande amplitude de movimento, baixa amplitude de movimento, movimentos mais rápidos, movimentos mais lentos, resultando em anomalias do tônus muscular e movimentos involuntários. Diante do exposto, relacione adequadamente as colunas a seguir. Então vamos lá. Movimentos involuntários arrítmicos, assimétricos, bruscos, leves e sem propósito, em repouso ou durante o movimento voluntário. Aqui a gente está falando da coreia, certo? O primeiro item aqui é o 2. Por eliminação, a gente já consegue aqui responder a questão. Nós vamos lá na sequência. Oscilação rítmica sincrônicas ou alternadas de uma determinada parte do corpo, decorrente da contração de músculos antagonistas, se dividem em tremor de repouso postural e de ação. Obviamente, como ele já fala aqui, entrega aqui no final, é o 3, tremor. Confirmando aqui que a alternativa B realmente é a correta, podendo partir para a próxima questão. Mas vamos lá. Contração muscular tônica e involuntária, lentamente sustentada e simultânea de grupos musculares agonistas e antagonistas, forçando certas partes do corpo a movimentos ou posturas anormais, muitas vezes dolorosas. Isso aqui é a distonia, certo? Que é semelhante lá à tetose. 4. Contrações involuntárias súbitas e de curta duração, que acometem a face, o tronco, as extremidades, que ocorrem da alteração do sistema nervoso central. Essas mioclonias aqui, certo? Que é a sequência correta. É 2, 3, 4, 1. E aí, por fim, esse aqui é um mapa mental completo aí da avaliação da fisioterapia neurofuncional. O exame motor, ele está localizado mais aqui nessa parte superior, entre os reflexos, a força, o distúrbio de movimento, o tônus, as apraxias, a coordenação e equilíbrio, os termos aqui associados. Mas a avaliação aí, ela envolve a avaliação
do esquadro mental, da comunicação, da acessibilidade, do exame, dos princípios, aqueles princípios básicos do exame físico, a avaliação também do sistema vestibular, do sistema nervoso periférico, da análise da marcha, enfim, é algo muito maior do que apenas essa parte aqui do exame motor, mas que sim, o exame motor é o conteúdo mais cobrado aí das questões. E aí, de posse aqui dessas informações, desses esquemas, eu posso, por exemplo, focar em estudar mais o conteúdo do exame motor, que eu sei que é um conteúdo que é mais cobrado, do que um conteúdo relacionado, por exemplo, aqui esse 2%, que é o conteúdo sobre a avaliação da atividade de vida diária. Então, estudando, focado naquele conteúdo que mais cai, eu tenho mais chance aí de encontrar, de lidar com questões, com conteúdos aí que eu abordei durante meus estudos, do que estudar uma questão que tem pouca probabilidade de cair, certo? Esses assuntos, esses gráficos, vocês encontram lá nos 350 questões comentadas em fisioterapia neurofuncional. Não só isso, mas também dicas de resolução, como eu apresentei aqui, né? Como pular a questão, como eliminar alternativas, como não ler aqueles cheques enormes das questões. E esse e muitos outros mapas mentais você encontra aqui no 100 mapas mentais de fisioterapia neurofuncional. Como eu falei, o estudo com mapas mentais, ele facilita o aprendizado, ele deixa mais esquematizado, ele facilita a memorização, ele facilita também a evocação, que é o retorno, né, dessa memória que está aí guardada, tornando mais dinâmico, mais prático aí o nosso estudo. E aí, para aqueles que já estão aí se preparando há muito tempo aí para provas, é ideal aí para estar revisando, mas também para aqueles que estão iniciando agora os estudos, é ideal para dinamizar, para economizar tempo, para ser mais prático aí na sua rotina, porque você vai ter um estudo aí guiado, um estudo direcionado para aquilo realmente que é o que mais cai. Então eu espero ter contribuído aí com seus estudos hoje. Peço que deixe seus comentários abaixo, deixe sua curtida, se inscreva aí no canal. Um forte abraço e até a próxima.